Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo. E a gente está agora na quarta semana da nossa jornada de emagrecimento. Na quarta semana do nosso Naturalmente Magra. Eu quero te perguntar, como é que tem sido? Quais são as tuas grandes conquistas? Quais foram as tuas grandes conquistas? Como é que tu tem te saído até agora? Tem sido muito difícil? Tem sido muito desafiador? O que é que tem sido mais difícil para ti? Se é que tem sido difícil? Então, a gente já falou ao longo dessas 3 semanas sobre vários aspectos importantes que vão favorecer o teu emagrecimento. Tu já teve a possibilidade de exercer a gratidão, tu já teve a possibilidade de ver quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, aquilo que tu é boa em fazer, aquilo que vai te auxiliar de fato, quais são as oportunidades que tu tem, quais são as ameaças, já reconheceu o terreno, né? Já viu onde tu tá pisando e o que que pode facilitar esse processo de emagrecimento? Quais são as ameaças que tu tem? Então, tudo isso, todo esse reconhecimento é super importante para que tu possa saber de fato aonde tu está pisando e ir de forma certeira naquilo que tu quer. Ser mais objetiva, sem ter nenhuma surpresa. Isso é bem bacana, porque daí tu sabe exatamente quais são as ameaças que tu sofre, tu sabe exatamente quais são as oportunidades e pode usar elas a teu favor. Então, quando a gente reconhece esse campo, as coisas não nos pegam de surpresa, tá bom? E hoje, na quarta semana, a gente vai trabalhar uma questão muito bacana, que é a prosperidade. E quando a gente trabalha a prosperidade, a gente vai dar o nosso melhor. Quando eu dou o melhor vem para mim. É assim que eu penso. E geralmente, quando a gente faz essa avaliação da prosperidade, quando a gente consegue enxergar essa questão da prosperidade, a gente consegue descobrir da gente uma versão muito melhor. Isso é super bacana. Então, quando eu falo da prosperidade, a prosperidade ela é baseada em 4 verbos. Dentro dessa filosofia do coach que a gente trabalha, né, ela é baseada em 4 verbos, que é o declarar, solicitar, o arriscar e o agradecer. Então, a gente vai trabalhar agora, nessa semana, esses 4 verbos. A gente vai se avaliar nesse sentido e eu vou ajudar você a fazer o quê? A identificar, a pensar em como a gente pode conjugar esses verbos, né? O quanto de fato tu tá vivendo esses verbos, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui contigo de uma forma bem bacana. Vamos ver agora aqui e a gente vai trabalhar cada um desses verbos. A gente vai trabalhar essas forças que vão te impulsionar no teu emagrecimento, né? E vão fazer tu mais próspero. Então o segredo das pessoas que emagrecem o que é? É trabalhar esses 4 verbos de forma equilibrada, né? Vocês vão ver que quando a gente fala de declarar, a gente tá falando de anunciar, de comunicar, de pedir, de publicar o que a gente de fato quer. Quando a gente fala de solicitar, a gente fala de orar, de merecer. Então é bem bacana essa avaliação da prosperidade e eu vou explicar ela para ti aqui, né, de uma forma bem lúdica para que tu possa entender e te avaliar em relação a isso, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar pelo declarar. Agora apareci pequenininho aqui. Deixa eu botar aqui. Quando eu falo declarar, né, primeiro eu quero dizer o seguinte, que as pessoas que aprendem a conjugar esses 4 verbos de forma bem significativa, elas vão fazer com que essa jornada do emagrecimento seja muito mais certa, que seja garantida, né? Então, quando eu falo de declarar, né, eu estou falando do quê? Eu estou falando de se comunicar, né? E daí eu pergunto para ti o seguinte, tu joga limpo contigo? Né? Tu de fato quer emagrecer? Tu quer quanto? O que está te esperando lá na frente desse emagrecimento? Quando a gente comunica de fato o que a gente quer, a gente tira do plano das ideias, a gente verbaliza, né? E daí eu te pergunto assim, o quanto que tu declara para ti, de fato, e para as pessoas, e para as pessoas do teu trabalho, aquilo que tu quer emagrecer? O que é que tu declara para ti que tu quer para a tua vida? Eu quero mais autoridade, eu quero mais leveza,
Eu quero me manter magra, emagrecer e me manter magra. Eu quero ser exemplo para meus filhos. Tu verbaliza isso? Tu declara de fato o que tu quer? Né? Tem que comunicar, né? Quando a gente fala em declarar, a gente fala em anunciar, em se comunicar, em publicar de fato aquilo que a gente quer. E quando a gente está falando aqui do emagrecimento, mas isso pode ser para tudo na vida, né? Então, o que é que tu quer de fato? O que é que tu declara de fato? Né? O que é que tu comunica a teu respeito para as pessoas, para o universo, para as pessoas da tua família, para as pessoas do teu trabalho? Tu já se comunicou com eles e já disse para eles o que tu quer em relação ao teu emagrecimento? Tu já publicou isso para todo mundo? Está todo mundo sabendo de fato qual que é o teu objetivo? Por que que isso é importante? Porque as pessoas não têm bola de cristal, elas não são obrigadas a saber aquilo que a gente quer. E quando a gente verbaliza isso, né, existe até daí um apoio dos outros em relação ao nosso objetivo. Né? Então, eu pergunto aqui para ti, e depois você vai ter a oportunidade de fazer essa ferramenta que vai estar disponibilizada para ti em PDF, né? Mas quando a gente fala de declarar, né, a gente está falando do quê? Do quanto a gente fala para nós mesmos o que a gente está querendo. A gente está dizendo o que a gente quer de verdade? A gente está sendo sincero para a gente? De 0 a 10. O quanto que tu declara que é necessário que tu emagreça? Já pensou nisso? É importante que cada uma de vocês olhe para dentro de vocês com um sentimento real de sinceridade, tá? E jogando limpo mesmo, de 0 a 10, né? O quanto tu já declarou que é importante para ti o emagrecimento? Declarou para ti, declarou para as pessoas que estão na tua volta, para os teus familiares, para os teus filhos, para o teu marido, para os teus amigos. Declara, comunica aquilo que de fato tu quer, tá bom? Depois a gente vai para um outro verbo, né, que também é bem bacana, que é o verbo solicitar. Vamos lá, peraí. Tá aqui. Solicitar. Quando eu falo de solicitar, eu falo de pedir ajuda. Ninguém faz nada sozinho. A gente não é um exército de uma mulher só. Por mais que às vezes pareça isso, né? A gente toma tanta responsabilidade pra gente, a gente tá tão engajada em resolver tudo, que a gente às vezes até pensa que de fato a gente é capaz de conseguir tudo sozinha, né? Mas a gente não vive isolado. Quanto mais tu pede ajuda, né? Quanto mais tu solicita, quanto mais tu comunica que tu precisa de ajuda, fica mais fácil, fica mais leve, né? Então, quando eu falo em solicitar, em conjugar esse verbo de solicitar, eu estou falando o quê? O que tu pede para ti mesmo, né? Tu pede o quê? Tu pede mais foco? Tu pede mais determinação? Tu pede mais tranquilidade? Tu pede mais sabedoria para lidar com as situações, com as adversidades do dia a dia? Tu pede mais coragem? Tu pede que tu seja mais paciente? O que é que tu pede? O que é que tu solicita? Né? E solicitar ela tem a ver com merecimento. É importante que tu saiba disso. Né? Tem pessoas que não pedem nada para ninguém, não solicitam nada para ninguém, porque no fundo acham que não são merecedoras. Né? Tem vergonha. Né? E de 0 a 10, o quanto que tu solicita? O quanto que tu pede ajuda? É bacana solicitar. É bacana poder contar com alguém. Né? Isso não quer dizer que tu precisa ser um pidão, né? Aquela pessoa que só quer, só quer, só quer. O que eu percebo muito é que as pessoas que estão com excesso de peso, que têm sobrepeso, elas são sempre dispostas a ajudar. Elas estão sempre ali disponíveis para estender a mão e sempre que alguém solicita elas estão prontas, dispostas a ajudar. Mas elas têm uma dificuldade muito grande em pedir ajuda. É como se isso
fizesse parte do dia a dia delas. É como se elas não se sentissem, de fato, merecedoras de solicitar ajuda. Então, não fica com receio, né? Solicita. O quanto tu solicita hoje para as pessoas que estão na tua volta alguma coisa ou que vai favorecer esse teu processo de emagrecimento? Pensa aí, analisa. Eu preciso muito da tua sinceridade. Todo esse exercício que a gente vai fazer é um exercício que exige que tu seja sincera contigo, tá bom? Então, de 0 a 10, o quanto que tu solicita? O quanto que tu pede? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre um outro verbo, que é o verbo de agradecer, né? Vamos lá. Não, a gente vai falar sobre o verbo arriscar, desculpa. Vamos lá. Deixa eu aqui. Deu, arriscar. Esse verbo que a gente vai falar. Arriscar é fazer diferente, né? É parar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. Arriscar é sair da zona de conforto. É começar a entrar em ação de fato, né? É se mexer. É assumir a responsabilidade das nossas conquistas, né? Pra gente. Eu sou responsável pelo aquilo que eu tenho. Eu sou responsável pelas consequências das minhas escolhas. Né? Então, arriscar é fazer diferente para ter resultado diferente. Quanto que tu te arrisca hoje? Né? Então, aqui é o momento de tu sair da zona de conforto. Né? O que tu precisa fazer? O que tu precisa arriscar de fato? Né? Qual é o passo que tu tem que dar rumo ao teu emagrecimento? No que e em que tu vai arriscar agora? Às vezes a gente tem receio de sair da onde a gente está, né, por medo por medo do desconhecido, né, por medo de não saber o que é que vai encontrar ali adiante, né? E o arriscar faz parte dessa questão da prosperidade. As pessoas que conseguem alcançar grandes objetivos, elas são as pessoas prósperas, né? Elas vivem muito intensamente esses 4 verbos, né? O verbo do declarar, o verbo de solicitar, o verbo do arriscar e o verbo do agradecer, que é o que a gente vai falar depois, né? Então, o quanto que tu te arrisca hoje? Do que de fato tu já fez de diferente para que esse teu emagrecimento seja um sucesso? Pensa sobre isso. De 0 a 10, o quanto tu tá na tua zona de conforto? O quanto tu fez de fato? Né? Ou tu não fez? Avalia. Seja honesta contigo. Pensa, o quanto que tu arriscou de fato? O quanto que tu entrou em ação? O quanto que tu arregaçou as mangas e foi, na verdade, em direção a esse emagrecimento? Nós já estamos na 4ª semana. Tu já teve a oportunidade de vivenciar 3 semanas, de fazer diferente 3 semanas. Hoje, olhando para a tua realidade hoje, o que tu já fez de diferente de fato? Seja sincera contigo. O quanto de fato tu já arriscou? O quanto de fato tu já entrou em ação? Para que esse teu emagrecimento seja um emagrecimento bacana, sustentável, que seja visível, que as pessoas olhem para ti e vejam, não, de fato, ela está mudando, ela está fazendo diferente, ela quer resultados diferentes, a gente está vendo, porque ela está saindo do lugar, ela está fazendo coisas que ela nunca fez. Isso está acontecendo contigo? Te avalia hoje, seja sincera contigo hoje. Né? E dependendo da nota que tu der para ti, o que tu pode fazer de diferente? Tá? Vamos lá, seja honesta, de 0 a 10, o quanto de fato tu arrisca hoje, nessa tua jornada de emagrecimento. E agora a gente vai falar sobre um outro verbo,
por último, mas não menos importante, né? Que é o verbo de agradecer, tá? Vamos lá. Isso, agora a gente vai falar o agradecimento, né? É o verbo da gratidão. Quando a gente fala em agradecer, a gente fala em o quanto a gente é grato por aquilo que a gente tem, né? O quanto a gente é grato pelas pequenas coisas que a gente não, às vezes não dá valor, né? Do dia a dia. O quanto tu é grato pela tua vida, o quanto tu é grato em ter as pessoas que tu tem na tua volta, o quanto tu é grato por estar tendo essa oportunidade de estar fazendo esse processo de emagrecimento, né? O sentimento da gratidão, ele é muito bacana, porque tu consegue, às vezes, ressignificar algumas coisas que não foram legais. E junto com a gratidão, vem o perdão. Eu preciso te dizer que o perdão, ele é libertador. Quantas vezes a gente fica presa a coisas do passado que não foram legais? Quantas vezes a gente fica presa a situações, algumas pessoas que não foram bacanas com a gente no momento anterior, e isso impede que a gente saia do lugar, né? E, de repente, a falta do perdão está te travando nisso, porque tu tá ainda apegada a alguma coisa que tu ouviu, tu ainda está, de repente, apegada a alguma coisa que tu passou e que não foi legal, algum constrangimento que tu teve ou que te fizeram passar, e tu fica presa àquilo ali, e isso está travando esse teu emagrecimento. Então, quando eu falo de agradecimento, quando eu falo de gratidão, eu também falo de perdão. Porque assim como é bacana a gente agradecer pelo que a gente tem, né, é importante que a gente perdoe a gente nos momentos que a gente não foi bacana, com a gente mesmo e com os outros, né, e perdoe os outros também. Então, te perdoa, né, pelas vezes que, de repente, tu disse alguma coisa para ti mesmo que não foi legal, algumas vezes que tu foi injusta contigo, né, te liberta disso, porque o perdão, ele é libertador. E, às vezes, a falta do perdão te trava nesse processo de emagrecimento. Então, o que é que eu queria te dizer, né? Que os 4, que a gente consegue, depois de vivenciar e se avaliar nesses 4 verbos, a gente consegue uma nova identidade. Se tu te entregar para esse exercício, que depois vai estar ali embaixo para tu fazer, né, disponível aqui para ti em PDF para tu fazer, né, tu vai conseguir enxergar uma nova identidade. Né? Quantas coisas tu tem descoberto já a teu respeito? Né? Tu já parou para perceber a beleza interna que tu tem? Né? Quantas vezes tu já disse para ti, de forma injusta, que tu não ia conseguir, ou que tu... do jeito que eu tô, não sou bacana, não sou bonita, sou uma feia, ou quantas vezes foi injusta para ti? Né? Olha para o teu passado e perceba as vezes que tu não foi bacana, que tu não foi gentil contigo. E agora, a partir do momento que a gente vai fazer esse exercício da prosperidade, que eu digo que é o exercício da prosperidade, né? A gente vai descobrir uma nova identidade, vai se reinventar. Né? A gente já fez descobertas ao longo dessas 4 semanas, bem bacana. E de nada vai adiantar tu ficar daqui para frente te autoflagelando. Né? Essa é a hora de tu parar, né? Fazer esse exercício e daqui para frente esquecer todas as frases negativas que tu tinha a teu respeito, né? E seguir adiante sem que isso te atrapalhe. Tá? E agora, como é que a gente vai se reinventar? Como é que daqui para frente tu vai fazer diferente? Então, pensando agora, como é que tu vai fazer diferente, né? Eu sugiro o quê? Que tu olhe na tua volta, né? E que tu observe as pessoas que tu admira e que tu considera próspera e veja o comportamento que elas têm. Veja como é que elas se comportam, identifique nelas características que tu gostaria de ter, que tu admira. Observa nelas comportamentos que talvez tu não tenha, mas que tu gostaria de ter. Observa como é que elas agem diante de algumas situações. Modela essas pessoas. Então, eu sugiro que, além de fazer o exercício que está aqui embaixo, que tu identifique 5 pessoas no teu meio, né? Ou, se tu não conseguir identificar no teu convívio social essas pessoas, alguma pessoa que tu conheça do meio artístico, ou alguma pessoa que tu admire,
né? Que tu tenha admiração e que se comporte da forma que tu gostaria, e veja o que essas pessoas fazem. Né? Identifique nelas características positivas que tu gostaria de modelar. Por quê? Porque as pessoas que têm sucesso no emagrecimento, eu costumo dizer que elas têm existe um mix, que é o mix do emagrecimento, né? Esse mix do emagrecimento, o que é? É a motivação, né? É aquilo que vai fazer tu entrar em ação quando tu encontra um motivo bacana que vai fazer tu seguir adiante, né? Fazer diferente, né? E quando eu falo fazer diferente, às vezes é muito mais deixar de fazer alguma coisa do que começar a fazer, né? Quando a gente quer de fato emagrecer, se tu parar para olhar no contexto, se tu parar para olhar na tua rotina, e quando eu pergunto assim, o que é que tu pode fazer de diferente, geralmente as respostas são deixar de fazer algumas coisas do que começar a fazer. É muito engraçado isso, porque a gente sempre pergunta, tá, e o que é que tu pode fazer? E quando eu falo o que é que tu pode começar a fazer, a resposta vem exatamente o contrário. Eu acho que eu posso deixar, então, de comer a minha pipoca à noite, ou de comer meu lanche, ou de comer a minha pizza 5 vezes por semana. Enfim, cada uma dentro da sua realidade tem algo que pode deixar de fazer, né? Então, o mix do emagrecimento é a motivação, que é que vai fazer tu entrar em ação, né? Então, com isso, tu vai conseguir descobrir o que é que vai ser bacana lá na frente, quando tu conseguir emagrecer, né? Outra coisa importante é transformar o teu sonho numa meta, se tornar aquele sonho de ter um corpo mais leve, aquele sonho de ter uma vida mais saudável, aquele sonho de ter mais exposição, tirar isso do plano do sonho, que fica muito vago. É transformar esse sonho, de fato, numa meta. Esse é outro ingrediente do mix, né? Pensar quais são as ações que, de fato, tu precisa fazer para tirar isso do campo da imaginação, isso do campo do sonho, e transformar isso num objetivo, né? Então, identificar os teus sabotadores, também faz parte desse mix, né? Porque a gente se sabota diariamente e existem vários sabotadores que vão fazer com que a gente desista no meio do caminho. Então, a partir do momento que tu identifica eles, né? E o teu sabotador geralmente é aquilo que tu dá muito valor. Por exemplo, se tu acha que fazer academia de manhã para ti é difícil porque tu não consegue sair da cama, é exatamente esse gostar de ficar na cama até mais tarde, é esse aconchego que tu tem de manhã que te sabota, né? Então, uma vez que a gente tem clareza do que sabota a gente, o que é que me sabota? Me sabota a questão da família, né? Às vezes tem mães que colocam o amor na comida. E daí, se a gente chega e diz, mãe, eu não vou comer isso aqui, porque isso aqui não está alinhado com o que eu quero. Isso é um sabotador, né? E com a dificuldade de dizer não, a gente acaba se sabotando para que a mãe da gente não pense que a gente não está sendo grata àquele carinho que ela depositou naquela refeição que ela fez para a gente com tanto amor, sabe? Então, quando a gente tem clareza disso, fica mais fácil a gente lidar com esses sabotadores. E eu não estou dizendo aqui que tu não precisa comer, participar dos almoços e das refeições em família, ou de comer a comida da tua mãe. Não, é só ter essa clareza daquilo que te sabota para tu conseguir lidar com ele com mais sabedoria, né? Conseguir driblar um pouquinho esses sabotadores, né? Às vezes um de cada vez, mas sempre um pouco mais. Então, isso também faz parte desse mix do emagrecimento. E dentro do mix está aquilo que a gente trabalhou na semana passada, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Que conhecimento é saber fazer, né? Habilidade é fazer, de fato, né? Conhecimento, na verdade, é o que tu conhece, é saber, né? O que tu sabe a teu respeito. Habilidade é fazer o que tu faz de fato, né? E atitude é entrar em ação, né? Então, esse mix é que vai fazer com que teu emagrecimento seja bacana, seja um sucesso. Então, a gente tem trabalhado essas 4 semanas de uma forma bem diferente. Eu tenho certeza que tu tem visto que tu começou a ver o teu emagrecimento por uma nova ótica. Que tudo aquilo que tu ouviu falar sobre emagrecimento está sendo, de repente, destruído dentro da tua cabeça. A gente não tem trabalhado, e eu não sei se tu percebeu, mas até hoje eu não perguntei o quanto que tu emagreceu de fato, né?
porque eu estou trabalhando contigo o emagrecimento por uma nova ótica, uma nova percepção. Tu tá te tornando, então, uma pessoa muito mais leve. E, consequentemente, tu vai ficar mais magra. Se tu colocar em prática tudo que a gente tem trabalhado até agora, tudo que a gente tem feito até agora, com certeza, né? Com certeza, se tu tem dado 100% do teu comprometimento, tu tá mais leve. E é isso que é bacana, tá? Então, o exercício dessa semana era esse, né? A roda da prosperidade, né? A avaliação da prosperidade, o quanto tu é próspero para o teu emagrecimento e contigo. Então, eu sugiro de fato que tu faça com muita sinceridade essa avaliação, tá? Eu vou ficar à disposição para qualquer dúvida. Entre em contato. E eu espero de verdade que tu tenha tido sucesso nessas 4 semanas, nessas 3 semanas e nessa próxima que se encaminha agora, ok? Um beijo, até semana que vem.